vai ver hoje na parte do movimento uniformemente variado, diferente lá do movimento uniforme, em que minha velocidade era constante, agora, no meu movimento uniformemente variado, eu vou ter que a minha velocidade ela vai variar. Nisso que a minha velocidade ela varia, eu vou ter a criação de uma nova constante. E essa constante é chamada de, não constante, mas essa variável é chamada de aceleração. Tá dando para escutar? Tranquilo? Dando para escutar, gente? Show. Então, na aceleração, o que significa aceleração? A aceleração ela é a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, o conceito fundamental de aceleração é exatamente isso. Então, resumindo, seria minha variação de velocidade pelo tempo. Lembra que eu já havia explicado o que significa esse triângulo. Esse triângulo ele sempre vai funcionar como sendo algo final menos algo inicial. Então, para a gente poder comparar essas velocidades agora, a gente tem aí basicamente três formas, que aí a gente já começa a ver literalmente como funciona a física. A física, a gente tem várias formas de resolver o mesmo problema. Ou seja, digamos que eu tenho que construir uma ponte. Eu posso construir aquela ponte de madeira, como eu posso construir a ponte de aço, como eu posso construir ela de concreto. Ou seja, existem várias formas de eu chegar ao mesmo problema, de eu resolver o mesmo problema. A única questão é como eu vou fazer isso. A mesma coisa acontece em um exercício de física. Então, existem várias formas de eu resolver o mesmo exercício. Ou seja, só que vão ter situações em que vão ser muito mais fáceis, como vão ter situações que vão ser muito mais complicadas. Então, para a gente poder começar a resolver esses tipos de exercício, basicamente agora a gente vai lidar com três equações. Então, essa equação aqui, ó, se eu pegar esse cara e passar por outro lado, né, tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, eu vou ter aqui que a variação da velocidade é igual a aceleração vezes o tempo, ou, se eu for melhorar um pouquinho essa equação, ΔV, V menos zero, minha aceleração, T menos zero. Se eu fizer o meu tempo inicial igual a zero, né, pensa que é como se fosse um corredor. Quando eu começo a correr, né, eu começo a fazer alguma atividade, eu começo a cronometrar meu tempo. Então, meu tempo inicial ele passa a ser zero. É muito mais fácil do que se eu for marcar simplesmente pelo relógio. Então, se eu faço esse processo, eu vou ter exatamente a nossa primeira equação. V igual a V0 mais AT. Repara que essa equação ela é exatamente parecida com a equação do sorvete. Ó. Eu tenho distância é igual a distância inicial mais velocidade vezes o tempo. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, só que em comparação com a outra equação, nesse cara aqui, tudo que a gente precisava saber a gente tinha. Ou seja, eu sabia a velocidade, eu sabia as posições iniciais e finais e eu saberia o tempo. Só que agora, com essa equação, eu não sei, por exemplo, a distância. Então, acontece que com uma única equação eu não consigo resolver os meus exercícios. Por isso que quando a gente lida com o movimento uniforme, basicamente a gente vai estar lidando com três tipos de equações. E a ideia é que a gente saiba quais são esses tipos de equações. Então, a gente vai ter uma equação um pouco mais abrangente daquela equação que a gente chama de equação do sorvete, que é a equação do sorvetão. A mesma equação que a gente tinha visto ali, V igual a V0 mais AT, e uma outra equação que é chamada de equação de Torricelli. Então, o que a gente tem ali? Ó? Nessa equação, a gente vai ter
nessas três equações a gente vai ter todos os dados que a gente necessita. Ou seja, o S é a nossa posição, né? A gente vai ter ali o S como posição, o V como velocidade, temos ali o A como aceleração, que já vimos que a aceleração é como essa velocidade muda, e temos o T como tempo. Então, só vendo a questão de unidade de medida, distância, posição é uma distância, e essa distância ela é dada em metro. Velocidade é uma distância sobre um tempo, então é metros por segundo. Aceleração é uma velocidade por tempo, então metros por segundo, ou melhor, metros por segundo ao quadrado. E o tempo, ele vai ser dado em segundo. Então, o que significa, por exemplo, essa aceleração? A aceleração, ela vai indicar como que essa velocidade, ela altera, muda. Por exemplo, se a gente for comparar um jogo de corrida, por exemplo, de carro, né? Se a gente for comparar, por exemplo, um carro e uma moto, a moto ela tem uma aceleração muito maior do que o carro, ou seja, a moto ela consegue chegar a 100 km por hora, 150 e por aí, numa velocidade muito superior à de um carro. Tanto por quê? Porque a moto é mais leve. Logo, o que a gente consegue saber? A gente sabe que a moto ela tem uma aceleração maior. Né? Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, ali, digamos que a gente tem uma velocidade, um exemplo de, sei lá, 70 km por hora. O que significa 70 km por hora? Significa ele anda 70 km. Mas e se eu tiver, por exemplo, uma aceleração que ela é de 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo ele aumenta a velocidade em 5 metros. Então, em 1 segundo a velocidade é 5, em 2 segundos a velocidade vai ser 10, em 3 segundos a velocidade vai ser 15 e por aí vai. Ou seja, ele está aumentando essa aceleração, essa velocidade. Tudo bem? Então, o que acontece? A aceleração, a gente tem dois tipos de resultados. Ou seja, podemos ter uma aceleração que ela é positiva e uma aceleração negativa. Ou seja, a aceleração positiva, que é maior do que zero, a gente chama de uma aceleração progressiva. Ou seja, por que é progressiva? Porque ela está progredindo. Né? Pensa, se você está progredindo na vida. Então ela pode ser uma progressiva ou acelerada também. Também serve do mesmo processo. Já quando a gente tem uma aceleração negativa, significa que ele está diminuindo a velocidade. Quando um carro, por exemplo, ele está andando na avenida e ele vê um sinal vermelho, ele vai ter que diminuir a velocidade, ou seja, a velocidade inicial dele é de 70 km por hora, por exemplo, e a velocidade final dele vai ser de zero. Então, nesse processo, a gente tem um movimento que a gente chama de movimento retardado. Ou seja, ele está retardando esse movimento, ele está diminuindo esse movimento. Tudo bem? Então, qual é a grande sacada da aula de hoje? Basicamente, é saber identificar qual das três equações eu vou utilizar para resolver o meu exercício. Então, os exercícios que eu falei que a gente vai resolver são exatamente esses aqui, ó. O 28, 29, 30, 31, 32, 33. Vou ver se a gente faz pelo menos uns 2 ou 3 exercícios nessa live aqui, para vocês terem ideia. Então, vamos começar com a apostila. Eu vou lendo aqui para vocês, tudo bem? A gente vai começar, por exemplo, com... Vamos fazer, por exemplo, a questão que é o 28. Então, na questão 28, vou ler para vocês, ele fala o seguinte: uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado,
podemos afirmar que a aceleração da partícula é. Então, no exercício 28, o que a gente vai ter? Então, o primeiro passo para a gente poder resolver qualquer exercício, a gente tem que saber com o que a gente está lidando, se é um movimento uniforme ou uniformemente variado. Como que eu sei? Movimento uniformemente variado é um movimento que a velocidade varia. Então, repara, no exercício ele fala, uma partícula parte do repouso. Ou seja, o que é repouso? Repouso significa que ele estava parado. Se ele estava parado, ou seja, se ele estava parado, significa a velocidade inicial dele é zero. Então, ele fala que percorre em um tempo de 5 segundos uma distância de 100 metros. Então, ele pergunta ali, considerando o movimento retilíneo uniformemente acelerado, variado, podemos afirmar que a aceleração é. Então, para ele poder percorrer esses 100 metros, ele precisa mudar essa velocidade. Ou seja, ele precisa atingir essa velocidade. Então, é isso que a gente tem que saber. Ou seja, por isso, então a gente tem que saber o quê? Como vai ter essa variação da velocidade, eu vou ter exatamente o movimento uniformemente variado. Então, por eu ter um movimento uniformemente variado, nós temos exatamente o quê? 3 equações para poder resolver esse tipo de exercício. Então, dessas 3 equações, a gente tem que saber qual delas a gente vai utilizar. Então, ó, deixar aqui no cantinho como cola. Então, quais são as equações que a gente tem? Nós temos a equação S igual a S0, V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, a grande sacada na física é exatamente isso. Nós vamos ter várias e várias fórmulas ao decorrer dos anos que a gente vai aprendendo e precisamos saber qual delas a gente vai utilizar. Então, a forma mais simples de fazer é literalmente marcar o que eu quero e o que eu tenho. Ou seja, se a gente reparar ali, ó, tenho 3 equações. Copiando aqui para o papel. Então, primeiro passo. O que ele pede no exercício? Ele pede para a gente saber qual é a aceleração. Então, minha aceleração é a minha incógnita, ou seja, o valor que eu quero saber. Então, nas minhas 3 equações, aonde aparece essa aceleração? Ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer aqui e ela vai aparecer aqui. Então, eu consigo, pelas 3 equações, achar a aceleração. A partir daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou identificar quais são os termos que eu tenho. Então, vamos lá. Eu tenho o tempo. Então, esse tempo, onde ele aparece? Ele aparece aqui, ó, onde eu tenho t. Ele vai aparecer aqui, onde eu tenho t. E ele vai aparecer aqui, onde eu tenho t. Agora, quem eu tenho? Eu tenho a distância, ó, meu ΔS, porque ele fala que percorre 100 metros. Então, ele pode sair de uma posição inicial que é 0 e ir para uma posição que é 100. Então, esse cara aqui pode ser o meu S menos S0, tranquilamente. Então, vamos lá. Aonde eles aparecem? Então, ó, S e S0. Então, eu tenho esses dois caras. Eu vou ter aqui, ó, meu ΔS também, que é esse cara aqui. E mais um termo que eu tenho. Ele falou que ele estava em repouso. Ó, em repouso é a minha velocidade inicial. Então, aonde eu tenho minha velocidade inicial? Esse cara é a minha velocidade inicial. Esse cara é a minha velocidade inicial. Então, repare que eu fui circulando os termos que eu tenho e os termos que eu preciso para poder, o que eu quero, né, para poder resolver a minha equação. Fazendo esse sistema, repare que das 3 equações, qual é a equação que está totalmente circulada? É a primeira. Ó. Esse 2 não conta. Mas repara, se eu fosse utilizar a segunda ou a terceira equação, eu não sei quem é a velocidade final dele. Então, eu não consigo resolver por essas equações. Então, a primeira etapa para a gente poder resolver esse tipo de exercício é literalmente ver quais são os valores que eu tenho e quais os que eu quero encontrar. Então, a partir daí, descobrimos que esse cara aqui, ó, vai ser a nossa equação para resolver. Então, a gente vai e tenta resolver agora. Vamos
vamos substituir ela. Então, ó, S igual a S0, V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Então, quem são os termos? Então, vou botar aqui no cantinho. S é o nosso 100 metros. S0, de onde ele partiu, é o zero. Seu exercício não falha, partiu do zero. A velocidade inicial dele é zero, ele estava em repouso. E o tempo é de 5. A partir daí, a gente verifica as unidades. Está todo mundo no sistema internacional, metro e segundo. Então, agora é só substituir. Então, eu vou ter 100 é igual a zero, mais velocidade inicial 0 vezes 5, mais a aceleração vezes 5 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 0, 0 vezes 5 saiu da equação. 100 é igual a vezes 5 ao quadrado sobre 2. 5 ao quadrado é 25, então vai ficar 100 é igual a 25 vezes A sobre 2. O 2, ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, esse cara vai vir para cá. Então, vai ficar 100 vezes 2 é igual a 25 vezes A. Então, meu A é 200 dividido por 25. 100 dividido por 25, isso já dá 4. Então, 200 dividido por 25, isso vai dar 8. Então, significa que ele tem uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, olhando nossa resposta, a gente tem ali a letra A. Alguma dúvida na hora de resolver os exercícios? Conseguiram entender como que a gente identifica qual das 3 equações a gente vai escolher? Conseguiram entender? Show! Beleza. Então, vamos lá. A gente tem ali, como eu havia falado, o exercício fica do 29, do 28 até o 33. Na questão 29, ele pede ali para a gente, ele vai dar a equação de movimento, que foi parecida com aquela equação que eu tinha passado em um dos exercícios para vocês, se não me engano era o exercício 8 ou 9, que a gente comparava os termos, termos a termos, né, que a gente pode até fazer ele aqui para a gente poder relembrar. Então, o que diz ali a equação, o exercício 29? Ele fala o seguinte, uma partícula em movimento retilíneo Então ele fala, uma partícula em movimento retilíneo desloca-se de acordo com a equação V é igual a menos 4 mais T, onde V representa a velocidade em metros por segundo, T o tempo em segundo. A partir do instante zero, o deslocamento dessa partícula no intervalo de 0 a 8 segundos é. Então ele quer saber qual é o deslocamento da partícula entre 0 e 8 segundos. Bom, como que a gente faria isso? Então vamos lá. Ele deu uma equação para a gente em que ele fala que é a velocidade. Então o primeiro passo para poder resolver isso é comparar qual dessa equação aqui ela vai se assemelhar com a primeira, com a segunda ou com a terceira. Só de olhar, ó, por começar com V aqui, a gente tem que ela vai se assemelhar exatamente à segunda equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação ali, ó, aqui embaixo. Tudo bem? E agora, para eu poder identificar cada um dos termos, eu vou comparar termo a termo. Ou seja, o termo que está sozinho aqui ó, é minha velocidade inicial. Então, olhando para essa equação aqui em cima, quem seria esse termo sozinho? O 4. Então, de cara, eu já sei o quê? Que a velocidade inicial desse corpo é de 4 metros por segundo. Segundo caso, quem está multiplicando o T é a aceleração.
Então aqui, como não tem nada, é como se tivesse um 1 multiplicando. Então eu vou ter o quê? Que o A ele vai ser exatamente 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente já consegue identificar a velocidade inicial, a aceleração e já temos o tempo. Então, ó, relendo o exercício, ele fala, onde V representa a velocidade em metros por segundo e T o tempo em segundos a partir do instante 0, o deslocamento dessa partícula no intervalo de 0 a 8 segundos. Então, se a gente fosse calcular, por exemplo, o deslocamento dessa partícula no tempo 0, ele seria quanto? Ele seria o próprio 0. Né? Ou seja, foi onde ele começou o movimento. Né? Se a gente joga 0 aqui, a gente vai achar a velocidade inicial, que seja 4. Mas se a gente fosse pegar aqui, ó, essa equação, por exemplo, se a gente joga 0 nesse cara e 0 nesse cara, a gente vai ter que a posição dele é exatamente a posição inicial, que pode ser 0. Né? Como o exercício não informa para a gente pode utilizar isso como nosso parâmetro. Então, de 0 a 8 segundos, passou-se quanto tempo? 8 segundos. Então, eu já tenho minha velocidade inicial, já tenho a aceleração, tenho a posição inicial e tenho o tempo. Então, ele quer saber aonde ele vai parar em 8 segundos. Então, a gente vai cair no mesmo caso do exercício anterior. Ó. Eu vou ter as 3 equações, que eu vou escrever aqui para vocês de novo. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, o outro é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, quem eu quero? Eu quero saber o deslocamento entre 0 e 8, ou seja, eu quero saber minha posição final. É isso que eu quero saber. Então, aonde tem a minha posição final? Ó, minha posição final ela vai estar aqui, ó. Ou ela vai estar aqui no meu S, ou ela vai estar aqui, ó, no meu ΔS. Então, são esses os caras que eu quero. E quem são os caras que eu tenho? Eu tenho minha posição inicial, que é onde ele começou. Eu tenho a minha velocidade inicial, então eu tenho esse termo. Eu tenho a minha aceleração. E eu tenho o meu tempo. Então, repara. Aqui eu consigo fazer exercício de duas formas diferentes, que foi exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. Quem eu quero? Eu quero um valor de S. Entretanto, para eu poder, por exemplo, eu posso utilizar essa equação aqui, a primeira equação, e eu vou obter o S de cara. Resolvendo ele ali, vou obter ele na hora. Mas se eu fosse utilizar, por exemplo, essa equação aqui embaixo, eu não posso utilizar ela por quê? Porque eu não tenho a velocidade e não tenho essa distância. Entretanto, se eu utilizasse a segunda equação, repare, eu tenho todo mundo menos essa velocidade. Então, uma outra forma de resolver seria exatamente essa. Ou seja, vou fazer para vocês das duas formas. Então, a primeira opção seria eu literalmente pegar essa equação e substituir. Então, S igual a S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Meu deslocamento é igual à posição inicial 0. Minha velocidade inicial é menos 4 e a aceleração é 1. Então, menos 4, o tempo é 8, mais 1 vezes 8 ao quadrado sobre 2. Então, S é igual a menos 32. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2, 32. Então, menos 32 mais 32, isso aqui é zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele começou a acelerar, só que como ele tinha uma velocidade negativa, basicamente é como se ele estivesse fazendo igual um ioiô. Ele vai e volta. Então, nesse processo que ele vai e volta, ele volta para a posição inicial. É exatamente isso que ele está dizendo no exercício.
Então, como que ficaria se a gente fizesse com a segunda opção? E qual é a segunda opção? Para eu poder utilizar a terceira equação, eu preciso saber a velocidade. Como que eu acharia essa velocidade? Fazendo exatamente a segunda equação. Então, pela segunda equação, a gente acha a velocidade, ou seja, v igual a v0 mais at. Então, eu vou ter que minha velocidade inicial é menos 4, e eu quero descobrir qual vai ser a minha velocidade em 8 segundos. Então, em 8 segundos, minha velocidade vai ser exatamente 4. Então, agora que eu já sei a minha velocidade, eu vou utilizar a terceira equação para literalmente calcular essa distância. Então, 2 vezes a vezes essa distância. Eu vou ter velocidade final ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, mais 2a delta s, 4 ao quadrado, isso vai dar 16, menos com menos dá mais, então também dá 16, mais 2 vezes 1 vezes ΔS. Se eu passo 16 para o outro lado, 16 menos 16 é igual a 2 ΔS. 16 menos 16, 0. Então, 2 vezes ΔS, ou seja, eu tenho que meu deslocamento é 0. Então, repara que eu vou obter o mesmo resultado. Só que, como eu falei, na primeira opção, eu utilizei apenas uma equação. Já na segunda opção, eu utilizei duas equações. Então, a grande diferença na física está exatamente aí. Ou seja, existem várias formas de obter o mesmo resultado. Entretanto, algumas formas vão ser mais simples, outras formas vão ser um pouquinho mais complexas. Mas conseguiram entender a analogia do exercício? Então, a forma de resolução é exatamente essa. Dúvidas? Show, show. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um para a gente terminar. Que aí, olhando lá os exercícios, a gente fez, por exemplo, a questão 29, fizemos a questão a 28 a gente não fez, fizemos a 28 no caso, fizemos a 29, a 30 ela vai ficar aí para casa, para vocês fazerem, a 31 ela dá uma tabelinha, a 32 vai ficar para casa também, e vamos fazer, por exemplo, a 33, que ela já é um pouquinho maior, que aí fica aí pelo menos 3 questões para casa. Pode dar um tempinho bom, dá para fazer tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Questão número 33. Então ela diz o seguinte: um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo por uma avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo com fiscalização eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda para verde, de verde para amarelo. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar ao cruzamento ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento ainda antes do sinal mudar para o vermelho. Esse sinal permanece amarelo por 2,2 segundos. O tempo de realização do motorista, tempo decorrido entre o momento em que o motorista vê o sinal e o momento de realizar sua ação é 0,5. Então ele pergunta na letra A: determine a mínima aceleração constante com que o carro deve ter para parar antes de atingir o cruzamento e não ser multado. E letra B, calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo cruzamento sem ser multado. Então aí a gente pede dois tipos de exercícios. Então vamos lá, vamos ver se todo mundo entende. O carro está vindo com uma velocidade constante de exatos 12 metros por segundo. Quando ele vê ali o sinal, o semáforo ele já está ali. Ele começa a sinalizar e ele entra ali no amarelo. Então a gente tem duas opções. A primeira,
ou ele diminui e para. Então, na opção letra A, ele vai parar. Se ele vai parar, eu sei exatamente que a velocidade final dele é zero. Ou seja, ele tem uma velocidade inicial de 12 e ele vai parar até chegar à velocidade final de zero. Tudo bem? E já na letra B, a gente vai ter que esse cara não vai parar, ou seja, ele vai acelerar. Então, ele diz que a distância entre o cruzamento e aqui são de 30 metros. Ele diz mais o quê? Que a gente tem ali um tempo de 0,5 segundos, que é o tempo para ele pensar, e o tempo de 2,2 segundos, que é o tempo que ele permanece ligado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois tipos de movimentos. O que a gente tem que considerar para poder fazer esse tipo de exercício? Primeiro, antes dele observar o semáforo, né, então vamos dizer aqui, ó, eu tenho a distância de 30 metros e aqui eu tenho o semáforo. Antes dele ver esse semáforo, ele está a uma velocidade constante. Então, esse cara ele vai estar a um movimento uniforme. No momento que ele vê esse semáforo, ou ele vai parar, ou ele vai acelerar. Então, ele vai estar em um movimento uniformemente variado. Então, esse tempo de 0,5 segundos é o tempo do movimento uniforme, ou seja, o tempo que ele demorou para agir. Então, nesse tempo que ele piscou o olho, demorou para agir, o carro continuou se mantendo a uma velocidade de 12 metros por segundo. Depois que ele observou aqui que o semáforo estava ficando vermelho, né, para a letra A gente vai ter que essa velocidade vai variar até chegar a zero. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que ter é o quê? Até ele reagir, ele já andou uma distância. Então, a distância não é mais 30 metros. Ou seja, 30 metros foi quando ele viu o semáforo. Mas até ele fazer alguma coisa, já se passou um tempo e ele andou mais um pedacinho. Então, ele não está mais com essa distância de 30 metros. Ele está com uma distância menor de 30 metros. Certo? Então, primeiro a gente precisa identificar quanto que ele andou nesse intervalo de tempo que ele ficou ali, digamos, parado, pensando na vida. Então, como é um movimento uniforme, a gente vai ter uma única equação, que é a equação sorvete. S mais S0 mais VT. Então, eu vou ter lá que a minha posição que eu quero descobrir é igual a zero, posição inicial, velocidade que é 12, vezes 0,5. 12 vezes 0,5, 6 metros. Então, repara, só nesse intervalo de tempo de 0,2, 0,5 segundos, que ele demorou para pensar, ele já andou 6 metros. Então, de cara, o que a gente já tem? Que ele não está mais uma distância de 30 metros. Ele está uma distância de quanto? 30 menos 6, 24 metros. Então, ele tem ali uma distância de 24 metros para poder parar. Ou seja, com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo e uma velocidade final de zero. Então, quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar qual vai ser essa aceleração para ele poder parar. Então, vamos lá. Essa aceleração para ele poder parar vai ser exatamente o quê? Olhando as nossas equações, vou botar aqui a nossa colinha, ó, eu vou ter o seguinte, eu tenho S, aqui, ó, nem vou mais marcar, ó. Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho minhas distâncias, que estão aqui e aqui, eu tenho a minha velocidade, que está aqui, aqui e aqui, e quero achar minha aceleração, que está nos três. O interessante é o quê? Esse tipo de exercício ele não forneceu para a gente o tempo. Quer dizer, ele deu o tempo de 2,2. Mas esse tempo de 2,2,
é o tempo que o sinal demora para fechar. Nada impede, por exemplo, que ele consiga parar antes dos 2,2. Então, os 2,2 não é um parâmetro para a gente. Ele vai ser um parâmetro na hora do carro passar pelo sinal. O parâmetro para ele poder parar é exatamente os 24 metros, ou seja, ele tem que parar em 24 metros. Então, repare que nesse exercício, para essa letra, ele não forneceu tempo. E olhando as três equações, só existe uma equação onde ele fornece o tempo, que é a terceira equação, que é chamada de equação de Torricelli. Então, como a gente tem aqui um movimento uniforme, uniformemente variado, a gente já sabe de cara que a única equação para poder satisfazer esse tipo de problema é a terceira. Então, a gente teria que utilizar a terceira equação. Ou seja, V igual a V0, 2A delta S. Então, agora que a gente já sabe a equação, a gente pode resolver ela. Velocidade final é 0, inicial 12, 2 vezes a aceleração vezes 24, 12 ao quadrado, 144, 2 vezes 24, 48, vezes A. Quando eu passo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, menos 144 é igual a 48 sobre A. Então, eu vou ter que minha aceleração é igual a 144, negativo, sobre 48. Simplificando aí nosso processo, jogando o cantinho, eu vou ter, então, menos 144 dividido por 48, menos 3. Então, a aceleração ela vai ser igual a menos 3. Ou seja, menos 3 porque ela está diminuindo a velocidade. Por isso ela é negativa. Né? Porque o carro está freando. Já no outro, a gente vai ter o quê? Que a aceleração ela tem que ser positiva. Por quê? Porque o carro está acelerando. Então, considerando aqui os mesmos problemas, a gente vai ter o quê? Na letra B, ele tem que passar pelo sinal. Como que ele vai passar? Então, já descobrimos que ele vai andar 6 metros. Então, na verdade, o carro ele está a uma distância de 30 menos 6, 24 metros do semáforo. E esse semáforo ele vai se fechar em que tempo? Em um tempo de 2,2 segundos. Então, agora a gente utiliza o tempo. Então, eu sei que minha velocidade inicial é 12. Só que agora eu não sei quem é a minha velocidade final. Por quê? Porque ele pode acelerar tão rápido que a velocidade dele pode ser 100, 200, 30, sei lá, tanto faz. Então, quais são os dados que eu tenho? Velocidade inicial, eu vou ter o tempo, 2,2. Eu tenho minha distância, que é 24. E eu quero encontrar quem? Minha aceleração. Então, vamos lá. Olhando as nossas equações, deixar aqui no cantinho, eu vou ter quem? Eu tenho as minhas distâncias, que é 24. Eu tenho minha velocidade inicial, tenho minha aceleração, só que quem eu não tenho? Não tenho a velocidade final, que são esses dois caras aqui. Ó. Então, eu não consigo resolver por nenhuma dessas duas equações. Poderia fazer aquele mesmo esquema, calcula a velocidade final, e depois de calcular a velocidade final, calcula qual seria a aceleração. Mas aí daria um trabalho maior. E sem contar que aqui eu tenho duas variáveis, né? Então vai ser bem mais complicado. Mas se a gente for olhar para a primeira equação, ó, tenho esse cara, tenho velocidade, tenho tempo, não tenho aceleração, tenho tempo. Então a primeira equação, que é a equação de Torricelli, ela se mostra como sendo a melhor equação para a gente. Então vai ficar lá S é igual a esse zero, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Então vamos substituir. Quem é o meu S? S é a minha distância, 24 metros, que é o que ele tem que andar. Saindo de um ponto zero, velocidade inicial 12. Qual é o tempo que ele tem que fazer isso? 2,2. A aceleração, não sei, 2,2 ao quadrado, dividido aqui por 2. Então, vamos às contas.
eu vou ter aqui 24, 12, vou botar aqui no cantinho, 12 vezes 2,2, eu tenho aí 26,4, mais 2,2 ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 2,42. Então, passo esse termo para o outro lado, 24 menos 26,4. Isso é igual a 2,42 vezes A. Então, minha aceleração, subtraindo esse cara aqui, eu vou ter 2,4. Então, 2,42. Isso aqui vai dar algo aproximadamente 1. Então, vamos lá. 2,4, 2,42. Então, a gente vai ter algo ali aproximadamente de 0,99. Então, o que a gente tem aí? Para ele poder passar por esse cara, ele tem que ter uma aceleração mínima de menos 0,99, ou seja, ele pode diminuir a velocidade dele ainda, que ele consegue passar tranquilamente. Então, o que acontece? Se a velocidade dele ficar naquele intervalo de menos 0,99 e menos 3, ou seja, se ele ficar nesse intervalo, ele vai acabar tomando multa. Mas se ele tiver uma velocidade que ela seja menor do que menos 3, ele consegue parar antes do sinal fechar. E se a velocidade for maior do que 0,99, ele consegue passar tranquilamente. Nesse caso, deu um valor negativo, porque isso significa que mesmo que ele mantenha a velocidade, ele consegue passar tranquilamente. Né? Tanto que se a gente fizer ali, 12 vezes 2,22, a gente tem um intervalo exatamente 2,6. Ou seja, a gente tem ali nossa questão. Dúvidas? Aqui, pequeno detalhe, que agora eu estou vendo no exercício que eu imaginei que fosse esse valor. Vamos lá. O sinal ele fica aberto por 2,2 segundos. Mas quanto tempo ele demora para pensar? Ele demora para pensar 0,5 segundos. Então significa que após ele ter pensado, após ele chegar aqui nessa distância de 24 metros, não se tem 2,2 segundos, se tem 1,7 segundos. Ou seja, ele perdeu 0,2 segundos para pensar, para tomar uma atitude. Então aqui, a única diferença que a gente vai ter no nosso exercício é que aqui a velocidade ela vai ser dada como 1,7. Tudo bem? Então, se eu fosse refazer essas contas, eu vou ter 12 pontos vezes 1,7, que é aqui vai dar 20,4. Aí aqui eu vou ter 1,7 ao quadrado dividido por 2, dá algo aproximadamente 1,44. Então a gente vai ter ali, aqui vai dar 20,4, então temos a subtração entre um e outro, que vai dar 3,6, exatamente dividido por 1,44. Então esse cara vai dar aqui positivo. Eu vou corrigir isso aqui e mando na fotinho bonitinho com vocês. Então 3,6 dividido por 1,44. Opa. Então a gente tem ali 2,5. Então na verdade a aceleração dele mínima tem que ser de 2,5. Ou seja, ele tem que acelerar o carro dele. Dúvida, gente? Conseguiram entender?
Show de bola. Então a gente termina por hoje. Então fica aí com os exercícios. Para casa, fica exatamente lá. A gente fez os exercícios que eram, né, o 28, o 29 e o 33. Então fica aí 30, 31 e 32 para casa. Tudo bem? Vou mandar para vocês a live e mando também o link com tudo direitinho. Certo, gente? Então a gente termina por aqui.